Abacuque 3, a partir do versículo 1, todos acharam? Eu vou ler aqui na minha versão, NVT, nova versão transformadora, pode estar diferente da sua, mas acompanhe comigo por gentileza. O texto da palavra nos diz assim, o profeta Abacuque entoou esta oração. Verso 2, ouvi o teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizestes no passado. E em tua ira, lembra-te da misericórdia. Em a tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outras traduções vai dizer, ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, ou faz conhecida, ou faz notória. Em outras traduções vai dizer assim, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Faz de novo, Senhor, o que o Senhor fez no passado, o que o Senhor fez na vida dos nossos pais, faz novamente em nosso tempo. E ao ler essa palavra, Deus trouxe ao meu coração, pedi os meninos, por gentileza, para jogar aqui na tela. Deus trouxe ao meu coração esse tema. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Faz de novo, Senhor. Diga, faz de novo, Senhor. Essa foi a oração do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele ora a Deus dizendo e pedindo a Deus para que o Senhor fizesse de novo as obras que ele tinha ouvido a respeito dos seus pais, o que Deus fez na vida dos seus pais, dos seus antepassados. E eu quero começar essa pregação com a seguinte pergunta: você conhece a Deus? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta profunda, é uma pergunta assim, intrigante, porque muitas vezes nós falamos que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos a Deus. Porque conhecer alguém envolve relacionamento, intimidade. Às vezes nós temos um conhecimento superficial sobre Deus. E nesse texto do profeta Abacuque, ele vai nos falar um pouco a respeito disso. Pode passar, por gentileza? Olha essa frase aqui que eu separei para você. Se tiver o controle aí, João, puder me dar aqui, que fica melhor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. Primeira, a Bíblia. Segundo, a oração. Terceiro, a dor. Quem disse isso? Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Martinho Lutero vai dizer que existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. Essas 3 coisas estão inseridas aqui nesse texto. Essas 3 formas de conhecer a Deus podem ser observadas exatamente no contexto do profeta Abacuque. Olha a oração do profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 2, que nós acabamos de ler. Leio aqui em outra versão, não na minha versão. Em outra versão diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na mesma época as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo, e na tua ira lembra-te da misericórdia. 3 coisas que a gente destaca aqui em primeiro lugar. Primeira coisa que nós destacamos aqui é o conhecimento de Deus. Como que a gente vai desejar o que a gente não conhece? Como que a gente vai desejar o que a gente não ouve falar? Abacuque deseja algo que ele ouve falar. A primeira coisa que nós temos aqui é o conhecimento de Deus. A segunda coisa é o desejo de viver uma história com Deus no seu tempo. Porque, irmãos, eu particularmente, eu estou cansado de apenas viver, pegar carona na história do outro. Eu estou cansado de, às vezes, só ler a Bíblia e falar: poxa, Deus fez isso na vida de José, Deus fez isso na vida de Moisés, Deus fez isso na vida de fulano e ciclano, mas e na minha vida? E na sua vida? Qual é a história que nós teremos para contar para os nossos filhos? Qual é a nossa história? Porque muito bem,
José viveu uma história com Deus, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas, os apóstolos. Mas e nós? Qual a nossa história? O que nós temos construído com Deus? Eu não sei se você conhece o João Paulo do Céu na Terra, o movimento Céu na Terra. Um movimento que ganhou força através de cultos realizados na praça, onde chegou a ter aproximadamente mais de 2.000 jovens em praças da cidade. E uma vez ele dizendo que foi pregar numa igreja, e chegou lá na igreja, ele pregou e de repente terminou ali o culto. Ele estava com alguns jovens, e numa roda de jovens eles disseram assim: quais são as experiências mais loucas que você viveu com Deus? Ele começa a contar as experiências, e daqui a pouco ele termina ali de contar as experiências. Ele pergunta para eles: e vocês? Quais experiências vocês viveram com Deus? Eu também quero ouvir. E houve um silêncio, porque ninguém ali tinha vivido uma experiência com Deus. Será que não é essa a nossa realidade? De irmos à igreja, de talvez sermos crentes de 40 anos de cristão, 30 anos de crente, 50 anos de crente, e nunca tivemos uma experiência com Deus, nunca vivemos algo profundo com o Senhor. Abacuque está dizendo na sua oração: eu tenho desejo de viver a minha história com Deus no meu tempo. Mas a terceira coisa que a gente vê nesse texto é a misericórdia de Deus. Abacuque vai dizer: lembra-te, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe, Abacuque, ele questiona a Deus. Se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Abacuque pergunta, Deus responde, Abacuque pergunta, Deus responde. Abacuque questiona a Deus, faz perguntas para Deus. E as perguntas de Abacuque, elas podem ser classificadas como, por exemplo, no capítulo 1, no verso 2, pedido de socorro. Ele vai dizer aqui no capítulo 1, por exemplo, olha o capítulo 1, o versículo 2: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Até quando eu vou ter que ficar clamando aqui, pedindo ao Senhor ajuda? E eu não estou vendo nada acontecendo. Isso acontece com a gente? Parece que a gente não vê Deus agindo. Só parece, mas Ele está agindo. Parece que Deus está perdendo o controle das coisas. Só parece, mas Ele não está. Ele está no controle de todas as coisas. Ele inclina no coração do rei para onde quer. É Ele que disse para Moisés: vai libertar o meu povo, mas chega lá e endurece o coração de Faraó. Porque Ele quer mostrar para Faraó que quem manda é Ele. Ele quer mostrar para Faraó que quem tem um comando é Ele. É Ele que endurece, Ele que amolece o coração. É Ele que inclina o homem para a sua vontade. Ele também que faz o homem ficar paralisado. Tudo está no controle dele, nas mãos dele. Mas como não bastasse isso, Abacuque no capítulo 1, no verso 3, vai dizer sobre a proliferação da maldade. Olha o que ele diz: terei de ver estas maldades para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão. Para qualquer lugar que olho, eu vejo destruição e violência. Parece que é aos nossos dias, parece que é o que nós estamos vivendo. Maldade, a iniquidade crescendo, aumentando. Mas como se não bastasse, Abacuque também vai falar sobre uma espécie de diferença de Deus. Parece que Deus está indiferente. Isso está no capítulo 1, no verso 13, verso 14, verso 15, verso 17. Deus, parece que o Senhor está indiferente. Parece que o Senhor não está olhando para o povo. Parece que o Senhor não está olhando para o nosso clamor. E às vezes nós também estamos assim. Porque nós não vimos a resposta de Deus de imediato, nós questionamos a Deus e perguntamos: parece que o Senhor está indiferente com a gente. Parece que o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Mas entenda uma coisa, irmão: Deus não responde quando a gente quer. Deus responde quando Ele quer. Esse é um problema de uma teologia desconfigurada. Esse é um problema de uma teologia doente, aonde nós falamos que nós damos ordem para Deus e Deus tem que fazer o que a gente quer. Não, Deus é soberano. O que é soberano? Ele faz o que Ele quer, na hora que quer e como quer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Agora, se Ele quiser fazer, quem pode deter o Deus Todo-Poderoso? Se Ele quer com Jonas, vai pregar o evangelho em Nínive. Quem é Jonas para fugir de Deus? Quem é?
Porque Deus disse, se nós subirmos o mais altos céus, lá Ele está, e se descermos as mais profundezas da terra, lá também Ele está. Não tem lugar que você possa fugir de Deus. Os olhos de Deus estão em todo e qualquer lugar. A maior tecnologia de câmera está lá no céu. A maior tecnologia, Ele vigia tudo, sabe de tudo, não perde nada. Ele é o Senhor. Sabe, além disso, nós podemos ver, olha o verso 4 do capítulo 1. Olha o que Abacuque vai dizer. A lei está amortecida, não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Gente, a gente não vê isso? A gente não vê isso acontecendo o tempo todo? Então o pecado, irmãos, preste bastante atenção, nada é novo debaixo do céu, tudo já aconteceu em algum lugar, algum dia, conforme Salomão já disse. A gente só muda a estação, só muda o tempo, mas o pecado continua o mesmo. Os homens continuam o mesmo. É por isso que nós carecemos da graça de Deus. Sabe, diante de uma tamanha crise moral e espiritual, como a gente pode mudar essa perspectiva? Tem uma crise moral e espiritual acontecendo na nação. O homem vai falar sobre o contexto judiciário, está corrompido. E como que a gente pode mudar isso? Tem uma forma. Ele vai clamar a Deus, ele vai orar ao Senhor. Eis o clamor de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, e a torna conhecida no decorrer dos anos. E aqui eu quero falar com você 3 coisas importantes, quando a gente fala sobre fazer de novo da parte de Deus. Primeira delas, pode passar. A primeira coisa é, eu quero que você repita comigo, por gentileza: avivamento começa com retorno para a Bíblia. Avivamento começa com retorno para a Bíblia. Diga comigo: avivamento começa com retorno para a Bíblia. O versículo 2 do capítulo 3 vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Pode passar. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, avivamento começa com retorno às Escrituras. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Sabe, avivamento começa com ouvidos abertos, para a gente ouvir a voz de Deus. Isso, avivamento começa com ouvidos abertos, para nós ouvirmos a voz de Deus. Como que nós vamos ouvir, irmãos, o que Deus tem para dizer, se a Bíblia na nossa casa está fechada? Tem gente que acha que Bíblia é amuleto, né? Às vezes você chega na casa de uma pessoa, a Bíblia está lá aberta no Salmo 91, as páginas amareladas, e acha que aquilo vai expulsar demônio. Não, irmão, a Bíblia não é amuleto. Bíblia fechada não tem efeito nenhum. Porque a Bíblia só tem efeito quando ela está aberta e quando alguém está lendo ela. Porque a Bíblia fechada é um livro comum. Mas a Bíblia aberta e ela sendo lida, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é palavra de Deus. Meu irmão, Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que é a palavra de Deus. Thank you. Pois a palavra de Deus, ela é, vamos lá, ela é viva e ela é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, olha isso. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração do homem. Olha o que é a palavra. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Sabe, Abacuque, ele percebeu que a palavra tem vida. Diga comigo: a palavra tem vida. Aqui, meu irmão, tem vida de Deus para nós. Aqui na palavra tem vida de Deus. Leia a Bíblia, pegue a Bíblia como um rolo, mas não para comer literalmente, mas leia a palavra, coloca para dentro, traz para dentro, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar o seu coração, vai mudar as suas atitudes. Ela é viva e ela é eficaz. Quando Abacuque ouviu a palavra, ele foi despertado. Quando ouvi a tua palavra, eu temi. Quando eu ouvi o que o Senhor fez, eu temi. Abacuque ficou mexido por dentro.
A palavra mexe conosco. Sabe, meu irmão, a palavra não apenas informa a nós, ela não é uma informação, ela é uma transformação. Quem aqui foi transformado pela palavra? Quantas vezes eu já cheguei num culto, numa tarde de bênção, ou num culto, ou numa conferência, e não ao ouvir o que o pregador estava falando sobre ele, mas ao ouvir a palavra de Deus, eu saí dali com meu espírito vivificado, transformado, aleluia! Quantas vezes você chegou num culto desanimado, mas foi a palavra entrar no seu ouvido, penetrou dentro de você, e você saiu dali dizendo: eu não vou desistir não, eu não vou parar não, a palavra falou comigo, a palavra falou meu coração, e eu não vou desistir, Deus está falando para mim permanecer. A palavra não traz apenas conhecimento à cabeça, mas ela traz fogo no nosso coração. A palavra, meu irmão, Abacuque, ele relata qual sentimento brotou do coração dele quando ouviu a palavra. Ele vai dizer: eu fiquei maravilhado com as suas obras. Ah, meu irmão, quando você começa a ouvir os feitos do Senhor, quando você senta, por isso, sente com um ancião, sente com alguém que viveu experiências com Deus, ouça essas pessoas, e você vai ser assim, despertado, vivificado, você vai ser assim, o seu espírito vai pegar fogo, porque Abacuque está dizendo: eu estou maravilhado de suas obras, eu estou maravilhado de suas obras. Olha o que ele diz: eu estou maravilhado. Vamos ler essa frase aqui? 1, 2, 3. A Bíblia é o único livro. Pegue a sua Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está lendo com você. Aleluia. Lá em casa, eu tenho, quem já foi lá sabe, e eu contabilizo, eu tenho quase 1000 livros lá na biblioteca. Quase 1000. Fora o que eu tenho aqui no meu arcabouço. Todos os livros que eu li lá, todos os autores já morreram, a maioria deles. E os que morreram não estão ali para me instruir. Mas quando eu pego esse livro, aleluia, ele vai me informar que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse assim: vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, ele vai dar conta de tudo, ele vai ensinar vocês o caminho. Então quando você lê a Bíblia, é o único livro que você está lendo, cujo autor está presente, e você talvez esteja dizendo: mas eu sou iletrado, eu nem passei pela 8ª série direito, mas o Espírito vem com revelação e te ensina tudo, porque a Bíblia é a palavra de Deus que nos transforma. É o único livro que você lê, o autor está presente na hora da leitura. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Eu estou ficando bom nesse negócio. Irmãos, me contratem para... vamos lá. Leia comigo, 1, 2, 3. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, meu irmão. Aleluia. Tem gente que está vendo a briga do Iraque, do Irã, com Israel. As pessoas... a Bíblia já me informa o que vai acontecer. Eu estou na frente dos jornalistas. Eu estou na frente do cientista. O cientista demorou a descobrir, irmão, que a Terra é redonda. Jota já estava falando sobre isso. Os cientistas demoraram a descobrir que os dinossauros existem. Jó já está falando sobre isso. Os cientistas demoraram a descobrir que os como é que é? Não? Me fugiu agora da cabeça. Mas enfim, os homens das cavernas. Os cientistas demoraram a descobrir, e Jó já está falando sobre isso. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. É a palavra de Deus. Sabe, Abacuque descansou o seu coração quando ele leu a respeito daquilo que estava no livro. A palavra de Deus me faz ver 3 coisas. Quantas? 3. Primeira, quando eu leio a palavra está me dizendo sobre o que Deus fez, passado.
Abacuque está dizendo: eu ouvi falar das tuas obras. Quando eu olho para a palavra, eu contemplo os feitos de Deus. Quando eu olho para a palavra e os inimigos estão vindo contra mim, você está sendo talvez afligido, alguém está te ameaçando e você está passando por alguma luta, você olha para a palavra e vê que nenhum inimigo de Deus permaneceu de pé. Aleluia! Quando você está desanimado, você olha para a palavra e a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meu Deus! Aí você entra para o quarto de oração como um gatinho e você sai de lá como um leão, assim, marchando na presença de Deus. E o diabo diz: agora eu acabo com ele. Aí é 1 hora de leitura bíblica, 30 minutos de oração, vitamina do céu. Uau! Você sai assim, ó. Se o demônio parar na minha frente, eu sou igual o Hulk, eu pico-lhe a bicuda. Você está cheio. Amém? Você está cheio. Meu irmão, a palavra de Deus me mostra o que Deus fez lá no passado. Isso aumenta a minha confiança, porque Ele é Deus. Aí você lê: Ele guardou o seu povo, Ele livrou o seu povo, Ele escondeu o seu povo. Lembra quando Saul perseguia Davi? O cara estava com um exército, irmão. Davi sozinho, o cara com um exército, rei da nação, meu irmão. Deus escondia Davi, aleluia. Davi via todos os movimentos de Saul, e Saul não via sequer um movimento de Davi, porque aquilo que Deus esconde ninguém acha. Isso nos traz confiança de que há um Deus que fez lá. Mas também, quando eu olho para a palavra, eu vejo outra coisa. Eu vejo o que Deus pode fazer. Diga para quem está do seu lado: Deus ainda faz. Você crê nisso? Ele continua sendo o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Abacuque está orando e está dizendo: peraí, Deus, eu vi que o Senhor fez no passado, na vida dos meus pais, mas eu quero te pedir uma coisa: faz aqui no meu tempo, faz aqui nesse tempo. Eu quero viver, eu quero, ah, meu Deus, quem aqui quer viver algo novo? Quem aqui quer ver o poder de Deus, a manifestação do Espírito? Deus pode fazer de novo. Irmão, não quero ficar vindo para culto para ficar vendo crente não, irmão. Eu quero vir para ver milagre. Eu quero vir para crente sair daqui falando: rapaz, hoje Deus me usou violentamente. Eu quero, meu irmão, treinar gente aqui para você sair e chegar na faculdade. E não é você ter medo da faculdade, a faculdade tem medo de você. Chegou um crente maluco, cheio do Espírito Santo, vai converter todo mundo aqui. É isso que nós queremos. Deus pode fazer, Ele é poderoso. Mas a terceira coisa que eu vejo aqui é a segurança de quem confia no Senhor, futuro. Abacuque vai dizer lá na frente assim, ó. Vamos ler ali o texto. Abre a sua Bíblia, Abacuque. Olha que isso, olha que lindo. Quando você conhece o Deus que você serve. Aleluia, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Oh, maravilha. Diga para esse irmão que está do seu lado: se prepare. Hoje o negócio vai esquentar aqui. Diga para ele: se prepare. Deus vai te pegar aqui hoje. Aleluia. Olha aqui, ó. O homem que confia no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras. Capítulo 3, verso 17. Ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Meu Deus, quem lê a palavra confia em quem Deus é. Meu irmão, não tem mexida com crente. Diga para quem está do seu lado: quem é crente mesmo, diga para essa pessoa: não tem mexida. Se você vive para a glória de Deus. Se morre, você é promovido. Oh, que coisa. Tem como mexer com crente, meu irmão? Quando Nero colocou fogo em Roma, olha aí, quando Nero colocou fogo em Roma,
E quando ele pegava os cristãos e colocava em estaca e mandava fogo neles para acender as estradas, Nero tinha um jardim do lado de trás do seu palácio, e ele colocava os cristãos fincados na estaca, e ele clareava o jardim botando fogo em crente. Aí ele chegou num cristão cheio do Espírito Santo, e ele foi colocar fogo. E antes disso ele fazia a pergunta: você não vai negar Jesus não? E quando ele começa a colocar fogo, aquele cristão olha para ele e diz: coloca o fogo mais rápido, eu preciso queimar mais rápido para chegar diante do meu Criador. Só um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que conhece o seu Deus, não teme a morte, não teme a nada, não teme a ninguém, porque sabe, se viver é ganho, morrer é lucro. Oséias 4,6 diz: por que o diabo não quer que a gente leia a Bíblia? Por que o mundo não quer que a gente leia a Bíblia? Por que a carne não quer que a gente leia? Você quer ver? Você está assim agitado. Ah, eu estou sem sono. Vai ler a Bíblia para você ver. Ah, eu estou sem sono. Vá orar para você ver se não vai dar sono. É uma luta, é uma batalha. Olha o que diz Oséias 4,6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse, gente? Qual é esse conhecimento? O conhecimento da palavra. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que você esqueceu. Visto que esqueceste. Sabe, a palavra de Deus, meu irmão, ela muda a minha história, ela muda a minha vida, ela me transforma. Ela transforma meu coração. Agora deixa eu te dar dados aqui, porque a gente é muito de dados. Um estudo foi realizado em um lugar chamado Center for Bíblia, CBE, e foi apresentado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, em 2009, que teve como entrevistados mais de 40 mil pessoas, jovens, adultos, e isso foi no período de 4 anos. E o estudo descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura da Bíblia, lendo ou ouvindo 4 ou mais vezes por semana, presta atenção, 4 ou mais vezes por semana, lendo, ouvindo a Bíblia, lendo, ouvindo, ele tem muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. Aí eles disseram, se você lê mais do que 4 vezes, eles colocaram esses impactos aqui, ó, que acontecem na vida da pessoa. Primeiro impacto: sentimento de solidão vai cair 30%, porque você está perto dele, ó. Aleluia, agarrado com ele, dando cheiro nele, ó. Aleluia. Olha o que acontece: problemas com a raiva cai 32%. Pessoa que é raivosa demais, cai, fica manso, porque aqui tem uma vitamina chamada fruto do Espírito. Você toma ela e você começa a ser dominado pelo Espírito Santo. Tem domínio próprio, tem mansidão, aleluia. Cai. Outra coisa que acontece: amarguras em relacionamentos, como casamentos, filhos, amigos, etc., vão cair 40%. Olha isso, irmão, 57% menos de chance de problemas com álcool. Olha isso, irmão, a ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Irmão, aumento no discipulado 230%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. 61% menos de chance de se envolver com pornografia. Vai para o banheiro, em vez de levar o celular, leva a Bíblia e fica lendo. Duvido que você vai se envolver com pornografia. Duvido. 68% menos chance de sexo fora do casamento. E 74% menos chance de se envolver com jogos ou os impactos. Eu vou mandar esse link lá no grupo da igreja. Um estudo que foi feito. Olha que é isso, irmão. Palavra, leitura,
e ouvir. Leitura e ouvir. Leia a palavra, ouça a palavra, leia a palavra, ouça a palavra. Está andando no seu carro, eu vou para a academia, eu não fico ouvindo aquelas músicas doidas que toca lá. Eu pego o meu fone e coloco aqui palavra, ó, enchendo o meu espírito. Daqui a pouco chega alguém, palavra. Aleluia, palavra. Um dia chegou um cara contando um assunto, nada com nada. Eu falei, mas por que você está me falando isso? Palavra, você está cheio da palavra. Palavra de Deus muda a sua história, muda a sua vida, se amém? Olha essa frase de Martinho Lutero, vamos dizer juntos, 1, 2, 3. A Bíblia é viva, ela fala comigo, ela tem pés, ela me persegue, ela tem mãos, ela me agarra. A Bíblia é viva, aleluia. Você está diante de um livro que é vivo, que está aqui, são letras que saltam no nosso espírito e muda a nossa história e a nossa vida. Sabe, hoje a gente vive uma escassez das escrituras. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a gente vive um analfabetismo bíblico, nem um analfabetismo natural, mas um analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. E olha essa frase aqui, de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon fazia com que as pessoas pagavam pedágio para ir ouvir pregar. Naquela época, um templo para mais de 30 mil pessoas. O homem que começou a pregar aproximadamente com 17 anos de idade, conhecido como príncipe dos pregadores, escreveu centenas de livros. E olha o que Charles Spurgeon diz, vamos ver juntos, 1, 2, 3. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas haverá palhaços entretendo bodes. É forte, não é? Hoje a gente vai para a igreja para ficar rindo. Hoje a gente vai para a igreja para... esse pregador não foi engraçado. Meu irmão, não é para ser engraçado. O evangelho não é para ser engraçado. O evangelho é coisa séria. Não é para menino, é para homem. O evangelho é uma situação de vida ou morte. É a gente lutando para salvar o pecador perdido. É comunicar ao homem dizendo, meu amigo, se você não ouvir essa mensagem, somente ela pode mudar a sua vida. Então isso não é engraçado, isso é sério, porque é onde as pessoas vão passar a eternidade. Isso é muito sério. Por isso Charles Spurgeon, naquela época, naquele tempo, século 17, ele está falando sobre isso. E a gente vê isso hoje nos púlpitos, a gente vê isso hoje nas igrejas. Nós precisamos mudar essa realidade. Sabe, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos entender que isso é muito sério. O doutor Heber Carlos, ele disse o seguinte, Heber Carlos foi um dos grandes teólogos presbiterianos. Ele tem uma frase que ele diz assim, um avivamento que é produto do Espírito Santo na igreja, certamente tem sua ênfase naquilo que se tem sido esquecido por muito tempo, a palavra de Deus. Irmão, tem gente esquecendo o pão na casa do pão. Imagina alguém chegar na padaria para comprar pão e não tem pão. Não, aqui não tem pão. Mas aqui na padaria? É, mas não tem pão. As pessoas estão famintas do evangelho. Por isso que eu repito essa frase aqui, pior do que não pregar o evangelho é pregar um evangelho errado. Porque mais fácil é construir uma casa do que reformar ela. Então mais fácil é pregar o evangelho genuíno do que chegar para alguém que ouviu o evangelho errado, ouviu uma teologia errada e você tem que reformar aquilo. É muito mais difícil, é muito mais desafiador. Por isso o doutor Heber Carlos, ele vai dizer sobre isso. E ele continua, a autoridade da palavra de Deus passa a ser algo extremamente forte no momento genuíno de avivamento. A Bíblia passa novamente a ser honrada como a única palavra inspirada de Deus. Meu irmão, Paulo vai dizer o seguinte, se desse um anjo, prega o evangelho, que não seja este que eu vos anunciei. Paulo, maior apóstolo de todos. Paulo que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Paulo que fez boa parte das viagens missionárias. Paulo que plantou igrejas. Ele vai dizer, se desse um anjo aqui, prega um evangelho fora desse que eu preguei a vocês, considerem
anátema, maldição, porque não tem outra revelação a não ser essa revelação aqui para a vida de vocês. Pare de buscar profetas. Pare de você querer uma nova revelação. Pare de você querer uma nova onda. Você tem a maior revelação da sua vida, se chama palavra de Deus, está aqui, ela te instrui, ela te abençoa, ela muda a sua história. Quando você ouve a palavra, você não fica com muitas pessoas. Às vezes a pessoa, ela está tão ali vivendo o seu mundo e ela não consegue entender o poder da palavra. Qual o aprendizado que a gente tem aqui nessa primeira fase? Vamos dizer juntos, 2, 3. Avivamento. A Bíblia. Mudanças duradouras. A Bíblia. A Bíblia, meu irmão. Se eu, como pastor dessa casa, pregar algo que não está aqui, me exorte, me admoeste, me chama atenção. Não existe esse negócio, eu sou o anjo da igreja, não, eu não sou maior do que as Escrituras. Eu não sou maior do que a palavra. A palavra é maior do que qualquer líder. A palavra é maior do que qualquer pastor. E todos nós estamos sujeitos à admoestação das Escrituras, da palavra de Deus. Por que você acha, preste atenção nisso, eu já me questionei muitas vezes por isso. Por que você acha que uma pessoa cheia de pecado, ela vive aí, a pessoa está pregando o evangelho, está traindo a mulher, fazendo um monte de coisa, e aí essa bomba estoura depois? Porque Deus é misericordioso, vai dando chance. Mas veja bem, a pessoa está lá pregando e você depois descobre algo e diz, mas como é que a pessoa estava pregando? E assim, como é que a gente não percebeu isso? Como é que tinha milagres, tinha sinais? Você já questionou isso? Como é que tinha milagre, tinha sinais se a pessoa... Porque Deus não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra. Preste atenção, eu posso trazer um pregador aqui, eu não conheço a vida dele, eu conheço mais ou menos o que ele vai, o meu convívio que eu tenho com ele, mas eu não estou lá 24 horas andando com ele, o que ele está fazendo, né? Assim como você não está comigo. Aí chega aqui, ele prega a palavra, aí tem milagre, a pessoa foi curada de câncer, cego enxergou, 10 pessoas entregou a vida. Uau, a pessoa é usada. Aí daqui a pouco você descobre alguma coisa, sai uma bomba. Aí você fala, mas como? Porque ele pregou a palavra. E Deus, por ter compromisso com a palavra, vai salvar, vai libertar, vai transformar, vai curar. Porque Ele tem compromisso com a palavra. Por isso que a gente tem que sim julgar a profecia. Espera aí, essa palavra condiz com essa que você está me dizendo? Não, então chuta aquele laço. Não para, não fique com medo não, meu irmão. Você está com a palavra. Não tem esse negócio de ser profeta, pode ser quem for. É a palavra está acima de tudo e todos. Eu fico com a palavra. É isso que Paulo vai dizer. Então o avivamento começa com o retorno para a Bíblia. Diga comigo, avivamento começa com o retorno para a Bíblia. Mas segundo lugar, diga comigo, avivamento começa com orações fervorosas e corações quebrantados. Olha o que Abacuque diz, realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Meu irmão, todo avivamento foi precedido de oração. Inclusive o primeiro grande mover da história bíblica, o que a gente chama de Atos dos Apóstolos, aconteceu porque lá estavam inseridos orações. Eles oravam, 120 pessoas se reuniam no cenáculo para orar. Jesus não disse hora, não disse data, não falou como que vai ser. Ele disse, fiquem lá e não saiam de lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Abacuque não se contentou com a história que leu. Abacuque não se contentou com a história que leu, porque ele desejava escrever sua história. Você está contente com as histórias bíblicas? Ou você quer escrever a sua história com Deus?
Você quer sentar com seus filhos e falar: não, filho, mamãe viveu isso, papai viveu isso, vovó viveu isso, eu estou te falando de algo que eu vivi. Abacuque não se contentou. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com o cristianismo apenas de histórias do passado. O que Deus tem feito hoje na nossa vida é um preço, meu amigo. Hoje de manhã eu falei aqui. Se lá na sua empresa falasse assim: você vai ganhar 3 mil a mais no seu salário para trabalhar domingo de manhã, todo mundo estava lá. Aí você não tinha desculpa de estar com a família, ou você ia para lá, eu tenho certeza que você iria. Então, irmãos, não é problema de horário, não é problema de tempo, se está frio, se está sol, se está... Não, é prioridade. Essa é a grande verdade da igreja evangélica, principalmente brasileira, é prioridade. O que nós estamos priorizando? Pare para pensar essa semana, quanto tempo de oração você dedicou para Deus. Isso está falando de você, da sua espiritualidade, da sua vida. Abacuque está clamando a Deus, ele está orando ao Senhor. Pegue aí na sua mente, nessa semana, a Bíblia ficou de lado, você pegou para ler, como é que está? A boca de Deus está fechada na sua casa. Irmãos, como que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida? A gente vai viver experiências com Deus, e a gente não é fiel nem no ordinário. Nós precisamos, querido, precisa haver uma sede no nosso coração. E quando eu digo isso, eu digo com muito amor e com muito carinho por essa casa, pela sua vida, porque eu não quero que nós cheguemos diante de Deus naquele dia e Deus falar: meu filho, você poderia ter vivido tanta coisa lá na terra e você viu só 10%. Aonde você estava? O que você estava fazendo com a sua vida? Ou você acha que os anos que você está vivendo são seus? É Deus, meu irmão, é de Deus, sua vida pertence a Deus. Não tem nada que você tenha que é seu, tudo é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Se Ele te fizer milionário, rico, trilionário, bilionário, é para você servir o reino. Se Ele te der muita sabedoria, é para a sua sabedoria servir o reino. Tudo é para a glória dEle, tudo é para louvor do seu nome. Se nós queremos viver um avivamento genuíno, nós precisamos encontrar beleza no lugar secreto de oração. Eu vou perguntar aqui, por exemplo, quem é casado aqui, levante a mão. Mulheres, casada, mulheres. Quantas vezes a senhora já disse para o seu marido: ô amor, a gente precisa ter um tempinho de qualidade, né? Não é assim, casal? Mas, meu bem, eu não fiquei com você, eu não... Não, mas assim, tempo de qualidade, só nós dois. As mulheres não falam assim, não é? Não é? Aí, se você não fizer isso, preste atenção. Se você não tirar um tempo de qualidade, não sair com ela, não fazer um carinho nela, o que vai acontecer com o seu casamento? Vai ficar empurrando com barriga. Vai ser de fachada. Porque o amor esfria. Imagina com Deus. Deus está te esperando lá para ter um relacionamento com você. O Espírito Santo está te esperando lá para te revelar coisas profundas. E você passa de largo. O Espírito Santo está lá dizendo: mas eu tenho tanta coisa para fazer na vida do fulano. Nossa, eu tenho tanto assim para fazer na vida dele. Eu quero usar ele de uma forma tão poderosa. Mas você passa de largo, não lê a Bíblia, não ora. A gente precisa encontrar beleza no lugar secreto. Irmãos, isso ninguém pode fazer por você. Ninguém pode ler Bíblia por você. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode pagar preço por você. É seu. É você. O secreto é seu. O suor tem que ser seu. A experiência tem que ser sua. Imagine que você chega aqui e comece a contar uma experiência de alguém. Você vai atrair atenção, vai atrair os olhares. Mas imagine que você chegue aqui e comece a contar a sua experiência. Todo mundo vai ficar assim: meu Deus, ele viveu isso? É, porque é sua, não é do outro. Nós precisamos encontrar beleza no lugar secreto.
Olha essa frase de Charles Spurgeon, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Porque a oração é fundamental, é importante. A oração traz o mover de Deus. A oração gera intimidade com Deus. A oração é poderosa, meu irmão. É poderosa. Sabe, a nossa fraqueza espiritual é resultado de uma vida de oração deficiente. Sabe, foi isso que Paulo afirmou a escrever aos Romanos. Paulo vai dizer: nós não sabemos orar como convém. Por isso que a gente tem aqui um grande instrutor, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso está lá em Romanos 8, 26, 27. Paulo está dizendo: nós precisamos encher a nossa casa de oração. Meu irmão, eu quero fazer um desafio para você. Bota oração na tua casa, começa a orar, que você vai ver, meu irmão, você vai ficar como potente na mão de Deus. Ore no carro. Às vezes eu até fecho o vidro, eu falo, o pessoal vai pensar que eu sou maluco. Já sai língua estranha e vai dirigindo, e o poder caindo, e a unção e a glória. Não tem profeta lá ministrando na minha vida, mas a presença de Deus está lá. Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam e buscam. Eu entendo que Ele está perto de mim, Ele está sentado do lado, o Espírito está aqui, e Deus está lá dizendo: vai meu filho, vai, e daqui a pouco você é cheio. Você é renovado por Deus. Sabe, é preciso você perseverar em oração, porque as coisas não irão acontecer no nosso tempo. Abacuque não orou e um mover veio. Abacuque continuou orando. Falta perseverança. Falta a gente perseverar. Falta a gente perseverar em oração. A gente precisa perseverar. Não aconteceu, eu vou continuar orando. Não foi dessa vez, eu continuo orando. O Espírito Santo não desceu conforme Jesus disse, eu vou continuar orando. Até que de repente veio do céu um vento, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, e de repente começaram a falar em outras línguas. Mas eles estavam lá perseverando em oração. Levante a tua mão, que eu quero declarar uma palavra para você. Se Deus te prometeu algo, não saia da oração. Se Deus te prometeu algo, continue orando. Pode passar os meses, os dias, os anos, se é palavra de Deus, vai se cumprir. O que Deus está dizendo para você é: persevere, porque vai acontecer. Os céus vão se abrir, a glória vai ser derramada, Deus vai visitar a sua vida. John Wesley começava o seu dia com oração, acordava 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. Olha o que ele disse aí, ó a frase. Vamos ler juntos? Deus não faz nada senão em resposta à oração. Sabe quantos sermões, às vezes a gente fica assim: é longe demais. Irmão, a gente tem carro, meu irmão. Longe é São Paulo. São Paulo, já foi em São Paulo? Tudo é longe. E se você vai no negócio daqui ali, o trânsito travou, é 5 minutos para chegar, vira 40. John Wesley, preste atenção. John Wesley pregou 1000 sermões aproximadamente, ou 10.000, montado em um cavalo, andando de um lado para o outro, pregando o evangelho. E às vezes a gente tem carro, tem moto, a gente tem tudo, e bota dificuldade nas coisas. Um homem montado num cavalo, imagina quanto não doeu ali, o dia todo montado num cavalo, para baixo, para cima. Aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Sabe o que é isso? Sede de Deus, sede de pregar o evangelho. Mas um homem que orava, um homem que tinha vida de oração, um homem que buscava a Deus pela madrugada. Qual foi a última vez, irmão, que nós acordamos de madrugada para orar, que nós sacrificamos nosso sono? Que você falou: não, essa 1 horinha aqui que eu tenho para dormir a mais, eu vou sacrificar. Eu vou depositar no altar de Deus. Você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Os meninos da banda podem vir, por gentileza. Alguém aqui já ouviu falar? Avivamento da Rua Azusa. William Seymour, em 1906, um homem, um negro,
O negro afro-americano, ele vai para um lugar, um prédio abandonado. Ele pega caixas de tomate, presta atenção nisso. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha banda famosa, não tinha pregador famoso, não tinha internet, mas tinha um homem cheio do Espírito. Tinha alguém sedento pelo mover do Espírito. E o William Seymour ali, sentado numa caixa de tomate, ele começa a orar, a buscar a Deus e pedir um avivamento. E ele pede um avivamento sobre aquele lugar, sobre aquela nação. E de repente, irmãos, eles começam a viver ali um despertar do Espírito, um avivamento naquele lugar. O avivamento era tão grande, mas tão grande, o mover de Deus foi tão grande, que a história conta que a 3 quarteirões de distância, as pessoas iam chegar no local, e quando elas estavam indo para chegar, elas caíam de joelhos, porque tamanho é o poder de Deus que tomava aquele lugar. A história conta que as pessoas, antes de chegarem lá, já confessavam os seus pecados na rua. A história conta que uma mulher nunca fez aula de piano. Uma mulher que estava lá, não recordo agora o nome dela, nunca fez aula. De repente, em um dos cultos, ela senta e começa a tocar o piano, como se tivesse feito aula. O Espírito de Deus desceu sobre ela e deu a ela sabedoria, inteligência, para ela administrar aquilo, como fez com Bezalel lá no Antigo Testamento, dando a ele sabedoria para mexer com ouro e com prata. Nunca trabalhou, mas Deus deu a ele o espírito de sabedoria. O mesmo espírito que desceu sobre um trabalhador do Elon Musk. Eu não sei se você viu na internet, um jovem criativo, e a repórter pergunta para ele, como que você cria tudo isso? Ele diz, eu não sei, mas o Espírito de Deus desce sobre mim, e eu recebo um poder criativo para criar todas essas coisas. O espírito de sabedoria. Sabe, aquele lugar, aquela rua começou a viver um avivamento, um despertamento, porque homens com o coração quebrantado, com orações, começaram a trazer o mover de Deus para aquele lugar. Meu irmão, Deus não precisa de famosos para que a glória dele venha. Deus não precisa de banda famosa para que a glória dele venha. Deus não precisa que você seja assim, expert, que você tenha estudado em Harvard, para que a presença dele venha. Um coração quebrantado e contrito, este ele não rejeita. Você está entendendo? Você pode dar glória ao nome de Jesus. Um avivamento que mudou a nação dos Estados Unidos da América, conhecido até hoje, o avivamento da Rua Azusa. Eu poderia citar aqui vários avivamentos que mexeram na história. Hoje a Europa, irmãos, a Europa, que era berço do protestantismo, do avivamento, está sendo tomada por muçulmanos. Igrejas, locais que eram igrejas, hoje viraram boates na Europa. Ceticismo sem igual. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, isso eu digo porque eu conheço pastores, amigos meus que vão aos Estados Unidos. Ele disse assim, Tiago, você não acredita, um dia eu estava na igreja, uma pessoa saiu do templo e foi para um ambiente da igreja fumar, porque lá tem um ambiente onde as pessoas fumam. Então se o culto não está de agrado, a pessoa sai e vai fumar. Eu ouvi isso do Nick Moretti. Nick Moretti hoje é do movimento Dunamis, e o Nick disse que ele estava na Austrália, numa grande igreja, onde quando ele chegou no culto, tinha uma pilha de hambúrguer. Quando tocava música eletrônica, os adolescentes vibravam. Mas quando vinha um momento de adoração, eles não sabiam o que era aquilo. E quando o pregador começou a pregar e não estava de acordo com o gosto deles, eles pegavam hambúrguer e jogavam no pregador. Esse é o contexto de igreja que a gente vive. Esse é o contexto, é o ambiente que a gente vive, onde não há mais temor a Deus, onde as pessoas confundiu as coisas, onde as pessoas não têm mais o coração quebrantado, não há mais lágrimas correndo nos olhos, não há mais assim, aquele fogo no coração, desespero pelo Senhor. Nós precisamos orar e quebrantar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos disso. Tem que haver quebrantamento.
Quantas vezes a gente mais chora por um relacionamento que terminou do que pelos pecados que a gente cometeu? Quantas vezes a gente chora pelo trabalho que o patrão chegou ontem e disse: você está despedido, aqui pelos pecados que a gente tem cometido diante de Deus. Coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não rejeita. Avivamento começa com orações e corações quebrantados. Vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3. Precisamos oração. Em qualquer época, os profetas oraram, os apóstolos oraram, Jesus orou. Jesus era filho de Deus, mas tinha uma vida regrada de oração. Jesus nunca deixou-se dominar pelos afazeres, mas sempre despedia a multidão e falava: ó, vocês podem ir na frente, eu vou lá orar. Ele entendia a necessidade da oração. Jesus ora para escolher os discípulos. Jesus ora no momento do seu ministério. Jesus ora até para antes de ser crucificado. Jesus ora quando está sendo crucificado. E ele termina a vida dele na terra orando: Pai, o que o Senhor me enviou para fazer eu fiz, está consumado, tetelestai. Ó morte, você não tem poder. Ele está conversando com o Pai, conversa com a morte, conversa com Maria, conversa com João. Ei João, toma conta aí dessa mulher. Ora e termina a vida orando. Todavia a morte não tem poder sobre mim. Tragada foi a morte na vitória. Eu entrego a minha vida. E ali ele morre. Vida de oração. Mas em terceiro e último lugar, você está aqui comigo? Vamos dizer juntos: avivamento começa com retorno à santidade. Sabe, irmãos, os estudiosos vão dizer que na época de Abacuque havia um maior índice de corrupção, de violência em Jerusalém. E Abacuque está se queixando aqui por causa da maldade do povo. E a queixa de Abacuque termina com a tremenda fé em Deus, pedindo a Deus que avive a sua obra. A palavra santidade, ela tem um sentido de separar, de dedicar. Eu sou separado. A palavra santidade não significa que, não, agora eu não posso mais na festa da escola, agora eu não posso mais na festa do trabalho. Não, eu estando na festa do trabalho, eu sou separado. Eu estando na festa da escola, o pau está quebrando, mas eu sou separado. Eu não posso beber mais, eu não posso mexer mais com isso, eu não posso mexer mais com mulher. Agora minha vida mudou, eu sou santo. Eu estou nesse ambiente porque a oração de Jesus foi isso: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, porque se tirar a gente do mundo, você ficou santo demais, Deus te arrebata, quem vai pregar o evangelho? Quem vai ser sal e luz na terra? Então nós não fazemos diferença. O sal não faz diferença no saleiro. O sal faz diferença fora do saleiro. A gente não faz diferença aqui dentro, nós faz diferença lá fora. Quando a gente chega na faculdade, na escola, no trabalho, com a família, aí você faz diferença, você é separado, você é dedicado. Sabe, em resumo, a santidade no hebraico, ela não se refere apenas à ausência de pecado, mas também à separação, à consagração, à dedicação a Deus e ao seu propósito. Eu sou dedicado ao Senhor, eu vou me separar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Por quê? Porque eu sou separado. Meu irmão, no meio da sua família, tanta gente da sua casa, Jesus escolheu você, achou você. É graça de Deus, é graça. Celebra isso, viva isso. É graça de Deus sobre a sua vida. Em 2 Crônicas 7,14 nós temos uma descrição de como a santidade pode ser estabelecida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra.
Sabe, a santificação deve ser uma urgência na nossa vida, deve ser uma urgência na vida da igreja. A santificação deve encabeçar a lista de prioridade da nossa vida. Nós temos que nos separar das coisas, nós temos que nos separar daquilo que danifica o nosso espírito, a nossa alma. Olha o que disse John Wesley, J.C. Ryle. J.C. Ryle disse: não há santidade sem luta. Meu irmão, vai nos custar tudo, meu amigo. Você tem que lutar para ser santo. Eu já disse isso aqui, eu me converti novo. Eu já disse para vocês aqui o que aconteceu comigo. Eu tive que vazar. Porque eu aprendi o seguinte. Aí vai aqui para os homens, principalmente para os solteiros. O diabo você resiste, mulher você foge. Não brinca não, porque mulher é homem. Ai Senhor, eu acho que é ela, eu acho que é ela. Eu estou toda arrepiada. Vai nessa. Você não negocia com carne, meu amigo. Você não negocia com isso aqui. Diz que a pessoa cai, três barras que derruba a pessoa. 3 barras: barra de saia, barra de dinheiro e barra de terra. Só cai por isso. Todos os escândalos estão por causa disso. É envolvimento com mulher, envolvimento com dinheiro, ou envolvimento com posse. É isso que o diabo ofereceu lá em Mateus 4. Nós precisamos vigiar, nós precisamos santificar nossa vida, santificar nossos pensamentos. Se alguém vai te falar alguma coisa, preste atenção nisso aqui. Se alguém vai chegar com alguma coisa e vai contar para você, já pergunte para ela: isso vai me edificar? Ah, não vai, então não quero ouvir. Coloque na sua mente o que te edifica. Não levanta de manhã, liga jornal não, porque se liga jornal é só catástrofe, só coisa ruim. Levanta de manhã e já começa tomando a vitamina da oração, da Bíblia. Você vai sair de lá fumegando, vai chegar assim dando na paz do Senhor, até para quem não é crente. Quer ver? Faz um teste, 1 semana. Levanta cedo, ora e lê Bíblia. Você vai ver que o seu comportamento muda. Agora na outra semana você fica sem orar. Você se acorda estressado, está dando coice em todo mundo, não tem paciência com... Ô menino, você não está vendo isso aí não? Agora quando você ora, você vai para o quarto de oração, você vai ler a Bíblia, você já começa o dia, aleluia, diferente. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Deus seja louvado na sua vida, Deus te abençoe. Alguém te faz o mal, glória a Deus. Por quê? Porque você está sintonizado com o céu. Irmão, é uma luta, é uma batalha. Santidade tem que ter luta. Não existe santidade sem luta. Para se santificar, há uma batalha sendo travada. Há uma batalha sendo travada na nossa vida. Há uma batalha sendo travada em nós. Olha o que diz a W. Tozer: o verdadeiro ideal cristão não é ser feliz, mas ser santo. Porque para o mundo ser feliz é o quê? Quebre os paradigmas, quebre tudo, quebre isso. Mas isso é verdade? Não, que é verdade ontem já não é hoje mais. O mundo mudou, boba. Larga esse homem, larga essa mulher, o mundo mudou. Seja feliz. Isso é o diabo sorrindo, dizendo: seja feliz. O evangelho vai nos custar tudo, irmãos. Você acha que a carne de Jesus estava sentindo prazer em ir para o Getsemane? Não foi fácil. Mas não é sobre o que eu quero, é sobre o que Cristo quer. É sobre o que o Senhor quer. Sabe, Hebreus 12:14, fica de pé para a gente orar. Diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem que haver santidade na nossa vida. Nós temos que nos santificar. Nós temos que santificar a nossa vida, o nosso coração. Uma vida de santidade irá contrariar algumas vezes a felicidade, porque principalmente o contexto de felicidade que esse mundo prega.
E a gente precisa viver em santidade. Santidade ao Senhor, santificar a nossa vida. Eu estava vendo uma pessoa que era bruxo. Ele disse que uma vez, Daniel Mastral, não sei se você já leu um livro dele, mas Daniel estava falando uma vez no vídeo, que o diabo disse para ele assim: vocês vão destruir a igreja tal, porque essa igreja está me prejudicando. E aí ele juntou a turma dele e disse: então nós vamos lá para destruir a igreja. E ele foi num culto. E aí quando ele chegou num culto, ele estava lá, e aí o pastor estava pregando, e o pastor disse assim: igreja, eu tive uma direção de Deus aqui agora. Deus me disse para ungir todo mundo, não sai ninguém aqui sem unção e oração, e tranca, fecha a porta da igreja, todos os obreiros fiquem na porta, não deixe ninguém sair. E aí ele disse consigo mesmo: lascou, me acharam. E agora? Porque na hora que ele colocar a mão, vai manifestar. Aí o demônio disse para ele assim: ó, não vai não. Na hora que eles fizerem as filas, vai naquele obreiro lá, ó, ele está roubando da igreja. Ele não tem autoridade na sua vida. O demônio, meu amigo, ele conhece. Ele sabe quem é de verdade e quem é de mentira. O mundo espiritual conhece. Eu não sei se você já viu, mas eu já tive experiência de ver, de pessoas, vai expulsar demônio, e o demônio fala na boca da pessoa. Eu já tirei um jovem uma vez, expulsando o demônio. Eu disse: saia daqui, porque o demônio queria sagacidade pegar ele. Os filhos de Seva são exemplos disso nas escrituras. 7 filhos de Seva viram Paulo expulsando demônios, apóstolos acharam lindo aquilo e falaram: vamos fazer também. E eles foram enveredados por isso. E quando eles chegaram num certo homem e foram colocar as mãos e expulsar o demônio falou assim, quando ele disse: nós expulsamos o nome do Deus de Paulo. Olha o demônio que diz, está nas escrituras isso. Espera aí, o Deus de Paulo nós conhecemos, e Paulo também: vós quem sois? O demônio puxou a listinha que ele tem, e olhou, não tem nome deles lá. Aí o que aconteceu? Está no texto bíblico. A Bíblia diz que o rapaz, o homem que estava possesso de espírito. Quem é que já viu uma pessoa possessa de espírito? Possessa. Uma pessoa possessa de espírito, irmão, ele levanta essa cadeira com uma pessoa sentada, como se estivesse levantando um pedaço de papel. O homem possesso de espírito, 7 homens, 7 filhos de Seva. O espírito que estava no rapaz salta nos 7 rapazes, bate neles, arranca toda a roupa, rasga, deixa eles nus, e quase que eles morrem por causa de um homem possesso por bateu em 7. Bateu em 7. O mundo espiritual é real. Por isso que a gente fala aqui, eu falo com vocês, às vezes parece que o pastor está bravo. Não, não é não. É porque o mundo espiritual é real, não pode brincar. Eu vivi isso dentro da minha casa. Eu vi um homem manifestar mais de 7 espíritos diferentes. Eu vi um homem comer um copo como se mastiga um pão de sal. Eu vi isso com os meus olhos. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para desfazer as obras do diabo. Agora, como que nós vamos desfazer obras de diabo, de demônio? Como que a gente vai ter autoridade de Deus na nossa vida se não há oração, se não há leitura da palavra, se não há quebrantamento? Não podemos chegar de qualquer jeito, que o diabo vai falar: peraí, eu não te conheço, você não tem autoridade na minha vida não. Quando eu me converti, eu disse: Deus, eu vi os pregadores pregando, gente, aquela coisa toda, eu falava: eu quero essa autoridade na minha vida. Aí meu padrasto veio com uma faca um dia, eu coloquei um berço entre eu e ele. Aí eu lembrei, novo convertido, um ano, tudo que tinha eu ia, até culto de boneca eu estava lá. Eu tinha sede, era jejum, eu quero jejuar. Um dia o cara falou: não, eu estou jejuando. Como que é isso? Não, você vai fazer assim. Aí eu disse: nunca jejuei, fui jejuar o dia inteiro, quase que eu morro, mas tinha sede.
É para ir para o monte? Eu vou para o monte. É para ficar quantos dias? É para orar quando? É para ler Bíblia? Como é que é? Eu quero. E aí eu lembro, o pastor disse: vocês têm autoridade. Um homem com uma faca na minha mão. Eu olho para ele aqui, um berço entre eu e ele. E eu disse assim: Satanás, você não tem poder na minha vida. Você não tem poder sobre mim. Eu vi um homem parado com uma faca na mão. E ele sai de casa desnorteado. Porque o poder de Deus sobre você, Ele é poderoso. Então eu queria que você orasse nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. E eu queria que você, com todo o seu coração, com toda a sua força, orasse ao Senhor e falasse: Senhor, eu estou aqui, eu quero ver no meu tempo. Realiza isso no meu tempo, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor. Eu, Tiago, quero. Eu quero viver isso na minha história. Eu quero sentar com minha filha um dia e dizer para ela: filha, papai viveu isso com o Senhor. Eu não estou te falando só de José. Eu vou contar para ela a história de José. Eu vou contar para ela a história de Moisés. Mas eu também vou contar a história de Tiago, Fernando. E eu vou dizer: eu vivi isso na minha vida. E você também um dia vai sentar com seus filhos e vai contar a sua história. A história que você viveu com Deus, na sua casa, na sua família. Deus está preparando um cenário para derramar glória sobre o seu povo. Eu queria que você agora orasse aí. Eu queria que de preferência você orasse com alguém. Você pode fazer isso. Ore com uma pessoa agora. Escolha alguém neste lugar. Ore com alguém agora. Porque o Espírito de Deus, Ele tem falado muito ao meu espírito nesses dias. Essa casa... Escolha alguém neste lugar. Ore agora. Esses dias eu estava orando e o Espírito de Deus falou assim, uma palavra saltou. Deus fala comigo em frases. Ele diz: incubadora. Eu disse: que é isso, Deus? Ele disse: essa casa vai ser uma incubadora de profetas. Essa casa vai ser uma incubadora de homens e mulheres que Deus vai levar. Nós não estamos aqui, meu irmão, para ser entretidos, não. Nós estamos aqui para ser treinados. Oh, eu não estou aqui como pastor dessa casa para entreter ninguém, não. Eu estou aqui para treinar você, para despertar você, para levantar o seu espírito e para dizer a mais de Deus aí na sua vida. Deus tem mais para fazer aí na sua casa. Deus tem mais para fazer na sua vida. Deus está levantando você como um profeta, uma profetisa nesses dias. Então levante a sua voz em oração agora. Como Abacuque ora: realiza, Senhor, no meu tempo. Realiza no meu tempo. Realiza de novo agora. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero ver milagres, Senhor. Eu quero colocar a mão sobre os enfermos. Eu quero pregar o Evangelho, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vamos, igreja.